Olá pessoal, Evandro Barros do Mentoria Consultiva e nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o tema armadilhas da inovação. Muitas empresas que querem inovar no mercado acabam cometendo algumas falhas, alguns erros e é sobre esse tema que eu gostaria de falar para vocês nesse vídeo. Então me acompanhe até o final que ele pode ser muito interessante para você e para o seu negócio. Bom, então vamos lá pessoal, a maioria das empresas alimenta o crescimento criando produtos e serviços. No entanto, seus esforços para inovar muitas vezes repetem os mesmos erros e acabam minando seu crescimento. Muitas delas adotam aí a estratégia errada investindo em ideias que acreditam que vão se tornar um grande sucesso, mas que tem como resultado pequenas ideias que poderiam gerar grandes lucros, mas que são rejeitadas. Outras empresas, elas submetem as suas inovações a critérios muito rígidos de desempenho que os negócios atuais precisam seguir e com isso acabam estrangulando essas ideias. E para evitar isso, existem algumas armadilhas que a gente deve trabalhar incrementando as potenciais grandes apostas, aí são ideias promissoras, inovadoras, de médio alcance e as inovações progressivas, adicionando flexibilidade tanto ao seu planejamento quanto ao orçamento para você implementar essas ideias e as avaliações da inovação que você fizer com o tempo. Como recompensa de tudo isso, você vai aumentar a chance dessas novas ideias permearem a empresa aí hoje e registrarem sucessos lucrativos no seu mercado no futuro. Então, para inovar com sucesso, substitua os erros comuns que muita gente acaba cometendo aí por soluções que são bastante eficazes. E o primeiro tipo de erro são os erros de estratégia. Vou falar aqui alguns deles, né? Primeiro, rejeitar oportunidades que à primeira vista parecem pequenas. O segundo, presumir que apenas novos produtos são importantes e novos serviços ou processos aperfeiçoados não são tão importantes. Terceiro erro de estratégia é lançar muitos produtos sem importância, confundindo os consumidores e aumentando a complexidade da sua empresa. E qual que é a solução que eu te daria para os erros de estratégia? Apoie um pequeno número de apostas, de ideias que representem direções muito claras para o seu negócio, para o negócio aí, do crescimento da sua empresa e recebam a maior parte desse investimento. Crie um portfólio de ideias que sejam realmente promissoras de médio prazo e aloque recursos em uma ampla base de ideias em estágios iniciais ou de inovações incrementais. O segundo tipo de erros que as pessoas geralmente cometem são os erros relativos a processos, né? O primeiro deles é estrangular a inovação com a mesma rígida forma de planejar, de orçar, de fazer avaliação aplicado para o negócio atual. A gente tem que separar o que é inovação do que a gente avalia para o negócio atual. E o outro erro de processo é recompensar as pessoas por fazerem somente aquilo que se comprometeram a fazer e desencorajar a realizar mudanças quando as circunstâncias permitem. E qual que é a solução que eu te daria para isso? Aumentar a flexibilidade dos sistemas de planejamento e de controle, como por exemplo reservando recursos especiais para oportunidades inesperadas. O terceiro tipo de erro de inovação são os erros de estrutura, né? Separar empreendimentos ou ideias consolidadas daquelas que estão em formação, criar dois tipos de colaboradores diferentes na empresa, aquele que se diverte fazendo inovação o tempo inteiro, daqueles que só estão aí para ganhar dinheiro. E como solução para isso, eu recomendo estreitar os relacionamentos entre as pessoas que são inovadoras e os outros profissionais da sua empresa. Convoque, por exemplo, reuniões frequentes entre esses grupos, promova a aprendizagem e a integração de novos negócios, né? Crie relacionamentos sobrepostos, que a gente chama, estimulando colaboradores convencionais a participarem de outras atividades na empresa. Identifique aí os líderes informais que disseminam a inovação e os encoraje, obviamente, a intensificar essas conexões com as outras pessoas que não são tão inovadoras assim. O quarto tipo de erro aí de inovação são os erros de habilidade, que eu divido aí de algumas formas, né? Primeiro, permitir que inovadores circulem entre equipes de forma rápida demais, impedindo que a química da equipe se desenvolva. E segundo, presumir que equipes de inovação podem ser lideradas pelo profissional com mais capacidade técnica. E a solução que eu te daria para isso é escolher líderes de inovação com fortes habilidades interpessoais, não apenas aqueles que têm habilidades técnicas.
Esses colaboradores, né, que têm habilidades interpessoais, eles vão manter a integridade da equipe de inovação, vão ajudar a abraçar as metas coletivas e estimular os pontos fortes de todo mundo para compartilhar conhecimento e principalmente documentar as inovações quando estiverem em desenvolvimento. A inovação ela entra e ela sai de moda como um mecanismo estratégico de crescimento, mas a cada onda de entusiasmo na sua empresa você vai perceber que as pessoas cometem os mesmos erros. E na maior parte do tempo elas tropeçam nos seus esforços de desenvolvimento e implementação porque estão comprometidas com uma equação que para o dono, né, é muito difícil, que é equilibrar o fluxo de caixa atual com o fluxo de caixa futuro, onde essas inovações querem levar a empresa. Mas a inovação ela sempre pode prosperar se os colaboradores aprenderem com as lições do passado. Eu gostaria de deixar aqui algumas lições para vocês. A primeira, relativa às lições de estratégia, né? Nem toda inovação ela precisa ser extremamente bem sucedida. Um número suficiente de inovações pequenas ou progressivas pode gerar grandes lucros para a sua empresa. E segundo, não foque somente no desenvolvimento de novos produtos. Ideias transformadoras elas podem surgir de qualquer parte, de marketing, das finanças, da logística, dos outros processos que também podem contribuir e devem contribuir aí. E terceiro, inovadores bem-sucedidos utilizam a pirâmide de inovação, que tem ideias no topo, né, onde vão receber mais investimento, as ideias do meio, que são aquelas promissoras de médio prazo, que estão aí em fase de teste, e as ideias da base, aí, que são ideias progressivas que a gente vai fazer mais à frente. Eu vou te passar agora algumas lições sobre o tema processo. A primeira delas é: controle muito rígido asfixia a sua inovação. Quando você simplesmente utiliza o planejamento e o orçamento e também as avaliações do seu negócio aí existente, né, no negócio inovador, existe aí uma grande chance de você destruir. Então, separe muito bem aquilo que é atual daquilo que é futuro. E o segundo tipo de lição que eu gostaria de te deixar sobre processo é que empresas devem esperar mudanças de plano. Quando o colaborador é recompensado simplesmente por fazer aquilo a que se comprometeu, em vez de agir conforme as circunstâncias exigem, ele acaba sufocando e acaba com a inovação. Vamos falar agora sobre lições sobre o tema estrutura. A primeira delas, ao mesmo tempo que alguns controles relaxam com o tempo, as empresas devem reforçar os vínculos entre os esforços de inovação e o restante do negócio. Então, ter persistência para inovar sempre vai fazer a diferença. E o segundo, inovações capazes de alterar o cenário geralmente têm pontos de contato com canais já estabelecidos ou algo que já existe na sua empresa ou combinam de forma inovadora elementos já existentes e aí que são de processos diferentes. Então, pense muito bem nisso. Terceiro, se as empresas criam dois tipos de colaboradores e oferecem aos inovadores mais vantagens, mais privilégios, mais prestígios, os demais colaboradores que não participam tanto, não são tão inovadores, vão se esforçar para acabar com essa inovação. Por isso, procure envolver todo mundo. E por último, seguem aqui algumas lições que eu gostaria de deixar sobre o tema habilidade, né, que tem a ver também com inovação. A primeira lição sobre habilidade é que até as inovações mais técnicas exigem líderes com fortes e grandes capacidades de relacionamento e comunicação. Por isso, invista nesses líderes aí. E o segundo, membros de equipe de inovação bem-sucedidas, eles se unem para trabalhar no desenvolvimento de uma ideia, mesmo que a empresa exija maior rotatividade de seus profissionais. E terceiro, como as inovações precisam de conectores, ou seja, de pessoas que sabem encontrar parceiros nos negócios ou no ambiente externo, elas prosperam em culturas que encorajam a colaboração. Então, participe aí de forma engajadora com seus colaboradores, faça com que eles colaborem entre si ideias de inovação, que o sucesso do seu momento de inovação vai chegar, mesmo que seja de um médio para um longo prazo. Como a gente diz, né, basta a gente não focar apenas no dinheiro, não focar apenas no curto prazo e pensar do médio para um futuro, que a inovação vai vir e as transformações que elas vão fazer também virão, tá ok? Eu fico por aqui. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, clica no sininho para você receber uma notificação automática sempre que eu postar um novo vídeo por aqui. E quem quiser também acessar esse vídeo através do áudio, pode acessar o nosso podcast que fica no iTunes e também no endereço www.iopexbrasil.org/podcast. Um grande abraço e até o próximo vídeo.